o rum escondido e a mão de Deus. Paulo apertava o copo entre as mãos trêmulas, olhando o líquido âmbar que refletia a luz fraca do quarto. Mais uma noite, mais um gole para afogar a dor. A garrafa de rum, escondida atrás dos livros na estante, era sua companheira há quase 2 anos, desde que a empresa onde trabalhava como mecânico fechou as portas. As contas se acumulavam, a esposa chorava em silêncio e os filhos, ainda pequenos, perguntavam por que o pai não sorria mais. Só mais um pouco, pensava, enquanto o álcool queimava sua garganta. Mas um pouco virava horas, e as horas viravam dias perdidos. Até que uma manhã, depois de uma discussão feia com a esposa, Maria, ele acordou no chão da sala, com a cabeça latejando e as mãos vazias. A garrafa estava quebrada no chão, e o cheiro de álcool misturado ao suor frio o enojou. Foi então que viu, dobrado sobre a mesa, um pequeno papel com o endereço escrito à mão: Congregação Cristã no Brasil, Rua das Palmeiras 247. Reunião às 19h30. Venha. Paulo não sabia quem tinha deixado aquilo ali. Talvez um vizinho, talvez um desconhecido que soube de sua situação. Mas algo dentro dele, uma faísca quase apagada, o fez guardar o papel no bolso. Naquela noite, com as mãos ainda trêmulas, Paulo entrou na pequena sala de reuniões da congregação cristã. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem altares chamativos ou instrumentos musicais. Irmãos e irmãs, vestidos com modéstia, cantavam um hino à capela, vozes unidas em harmonia pura. Asterisco é Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Perdoa meu pecado, vem meu coração lavar, asterisco. Paulo sentou-se no fundo, envergonhado. O cheiro de álcool ainda impregnava suas roupas, e ele temia que todos notassem. Mas ninguém o olhou com julgamento. Um irmão mais velho, de cabelo branco e rosto sereno, aproximou-se e sentou-se ao seu lado. Primeira vez aqui, irmão? Perguntou, com um sorriso tranquilo. Paulo engoliu em seco. Sim. Eu não sei nem por onde começar. O irmão colocou a mão em seu ombro. Comece ouvindo. Deus fala no silêncio. As semanas passaram, e Paulo voltou. Não todos os dias, mas sempre que a luta contra a garrafa ficava insuportável. Os cultos eram diferentes de tudo que ele já tinha visto, sem espetáculo, sem palavras bonitas para impressionar. Só a Bíblia, lida com reverência, e orações que pareciam subir direto ao céu. Os irmãos não faziam perguntas indiscretas, mas ele sentia que sabiam de sua batalha. Uma irmã, Dona Clara, sempre lhe oferecia um café depois das reuniões. O Senhor não desiste de ninguém, Paulo, ela dizia, enquanto servia o café preto em um copo de vidro simples. Uma noite, depois de um testemunho dado de pé por um jovem que superara uma doença grave, Paulo sentiu algo estalar dentro dele. O ancião, um homem de voz firme e olhos cheios de fé, falou sobre o poder da oração e do arrependimento. Deus não olha para nossas falhas, disse ele. Ele olha para o coração que se volta para ele. Paulo chorou. Não foi um choro silencioso, foi um pranto que sacudiu seu corpo, anos de vergonha e dor saindo de uma vez. Quando se levantou para pedir oração, não houve sermões ou olhares de reprovação. Só mãos estendidas, irmãos e irmãs ajoelhados ao seu lado, clamando a Deus em voz baixa, mas com uma fé que parecia mover montanhas. O milagre não veio como um raio. Não foi uma voz do céu ou uma cura instantânea. Foi uma força nova, uma paz que ele não conhecia. Naquela semana, quando a vontade de beber apertou seu peito, Paulo segurou o copo vazio e, pela primeira vez em anos, jogou no lixo. Não foi fácil. Houve noites de suor frio, tremores, e a tentação batendo à porta. Mas toda vez que fraquejava, ele lembrava das vozes dos irmãos cantando sem instrumentos, só com a fé. Asterisco em Cristo eu tenho paz, alegria e perdão. Ele é meu guia, minha luz, meu escudo e meu ão, asterisco. Um mês depois, Paulo estava de pé diante da congregação, dando seu testemunho. Falou de sua luta, de sua vergonha, e do Deus que não o abandonou mesmo quando ele se afastou. Quando terminou, o ancião o abraçou e disse: Agora, irmão, falta só um passo. Paulo sabia do que ele falava. No domingo seguinte, sob o céu claro de manhã, Paulo desceu às águas do batismo. A água fria o envolveu, mas seu coração ardia.
quando emergiu, sentiu como se um peso de anos tivesse sido lavado. Os irmãos cantavam, e Maria, sua esposa, chorava de alegria na primeira fila, segurando as mãos dos filhos. Na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice, Paulo entendeu, não era o rum que ele precisava. Era a cule que disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Anos depois, Paulo ainda frequentava a mesma congregação. Agora, era ele quem sentava ao lado dos novos, dos quebrantados, dos que chegavam com o olhar perdido. Ele não pregava com palavras bonitas, mas com a vida transformada. Deus não tira a luta, dizia a eles. Mas ele entra na luta com a gente. E toda vez que um irmão novo perguntava como ele tinha vencido, Paulo sorria e apontava para o alto. Não fui eu. Foi ele. Sempre foi ele. Um dia, um jovem chamado Lucas chegou à congregação arrastando os pés, com olheiras fundas e um cheiro forte de bebida. Tinham-lhe dito que ali poderia encontrar ajuda, mas ele não acreditava em mais nada. Já tinha tentado de tudo, clínicas, promessas, até amarrações. Nada adiantava. A cada tentativa de parar, a vontade de beber voltava mais forte, como se algo dentro dele gritasse por destruição. Paulo o viu logo que entrou. Reconheceu aquele olhar vazio, aquele tremor nas mãos, aquele jeito de quem está prestes a desistir de si mesmo. Sem dizer nada, aproximou-se e sentou ao seu lado no banco de trás, como quem não quer incomodar. Só ficou ali, quieto, enquanto o culto seguia. No final, quando os irmãos se levantaram para orar uns pelos outros, Paulo colocou a mão no ombro de Lucas e falou baixo, como se estivesse contando um segredo. Eu também cheguei assim. Cheio de vergonha, com medo de olhar para cima. Mas aqui eu aprendi uma coisa: Deus não exige que a gente esteja limpo para chegar perto dele. Ele nos limpa quando a gente chega. Lucas tentou disfarçar, mas as lágrimas vieram sem permissão. Ele não sabia por quê, mas aquelas palavras doíam e acalmavam ao mesmo tempo. Talvez porque eram ditas por alguém que realmente entendia. Naquela noite, Paulo levou Lucas para casa. Não para pregar, mas para mostrar. Mostrou a Bíblia marcada nas páginas que falavam de restauração, mostrou as fotos da família reunida depois de anos de brigas, mostrou até a garrafa de rum que guardava no armário, vazia, só como lembrança do que Deus tinha tirado dele. Não é que a vontade de beber some, Paulo disse, servindo um café bem doce. É que agora, quando ela vem, eu lembro que tem alguém segurando minha mão. E isso faz toda a diferença. Lucas começou a frequentar os cultos. No começo, era só para não decepcionar Paulo. Mas aos poucos, algo foi mudando. As noites de insônia foram ficando menos pesadas. Os pensamentos de culpa, menos sufocantes. Não foi de uma hora para outra, houve recaídas, choros, noites em que ele ligava para Paulo às 3 da manhã, tremendo, com medo de cair de novo. Mas Paulo sempre atendia. Sempre orava. Sempre lembrava, não é você sozinho. Nunca foi. Um ano depois, foi Lucas quem segurou a mão de outro irmão novo que chegou à congregação com o mesmo desespero. E quando esse irmão perguntou como ele tinha conseguido, Lucas não hesitou. Sorriu, olhou para o teto da igreja como se visse através dele, e repetiu as mesmas palavras que um dia tinham salvado sua vida. Não fui eu. Foi ele. Sempre foi ele. E assim, como um rio que não para de correr, a graça ia passando de mão em mão, de história em história, provando que milagres não são coisas do passado. São sinais de que Deus ainda está aqui, transformando cinzas em beleza, e homens quebrados em testemunhas de sua fidelidade. No mesmo ano em que Lucas ajudou aquele irmão, a igreja decidiu fazer um culto especial de gratidão. Não era um culto comum. Era uma noite só para contar os milagres que Deus tinha feito na vida de cada um. O pastor anunciou: quem quiser dar o seu testemunho, pode vir à frente. Não precisa ser longo, só precisa ser verdadeiro. Lucas ficou quieto no banco, as mãos apertando o assento. Ele nunca tinha falado em público, nem mesmo na escola. Mas quando viu uma irmã chorando ao contar como Deus a livrou de uma doença, algo dentro dele pulsou. Ele se levantou, as pernas trêmulas, e caminhou até o microfone. Eu não sei falar bonito, começou, a voz grossa de emoção. Mas eu sei de uma coisa: há 2 anos, eu estava no fundo do poço.
Achava que não tinha mais jeito. Hoje, eu tô aqui. Não por causa de força minha, não. Por causa dele. O silêncio na igreja era tão profundo que dava para ouvir o vento batendo nas janelas. Então, do fundo, uma voz quebrou o ar. Eu também. Era um homem que Lucas nunca tinha visto antes. Ele se levantou, os olhos brilhando. Eu vim aqui hoje porque ouvi falar que nesta igreja Deus ainda faz milagres. E eu preciso de um. Minha filha tá no hospital, os médicos não dão esperança, mas se Deus fez por você, Ele pode fazer por ela. Naquela noite, a igreja inteira se ajoelhou. Não foi só Lucas ou o pastor que orou. Foi todo mundo, como um só corpo, clamando por aquela menina. E no dia seguinte, quando o homem voltou para agradecer, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela acordou. Os médicos não explicam. Mas eu sei. E assim, como uma chama que não se apaga, a fé daquele lugar só crescia. Cada testemunho puxava outro. Cada milagre abria espaço para mais um. E a CCB, que já era um refúgio, se tornou um farol. Não porque as paredes eram bonitas ou os cultos perfeitos, mas porque ali, entre pessoas simples, Deus escolheu mostrar que ainda escreve histórias de redenção. Lucas, que um dia pensou em desistir, agora era um dos que seguiam o pastor nas visitas aos hospitais, às casas de famílias destruídas, aos presídios. Ele não tinha diploma de teologia, não sabia citar versículos de cor, mas levava uma coisa que ninguém podia ensinar, a certeza de que, se Deus mudou a sua vida, ele poderia mudar qualquer vida. E assim, entre lágrimas e sorrisos, a igreja continuava sendo o que sempre foi, um lugar onde o impossível vira possível, onde o desespero encontra esperança, e onde, toda semana, alguém novo descobre que, não importa o tamanho da batalha, nunca está sozinho. Porque ele está ali. Sempre esteve. Sempre estará. Era uma tarde de sábado quando o pastor recebeu um telefonema que faria até os mais firmes se emocionarem. Do outro lado da linha, uma voz trêmula, quase um sussurro, pedia ajuda. Pastor, é a mãe do menino que o irmão Lucas visitou semana passada, o João Pedro. Ele está muito mal. Os médicos disseram que não tem mais jeito. A gente não sabe para onde correr. O coração do pastor apertou, mas ele não titubeou. Irmã, a gente vai agora mesmo. Deus não abandonou seu filho. Ele só está preparando um milagre que a gente ainda não viu. Em menos de uma hora, uma pequena comitiva estava a caminho do hospital, o pastor, Lucas, e mais 2 irmãos da igreja que tinham o dom da oração. Quando chegaram ao quarto, a cena era de desespero. João Pedro, um garoto de apenas 9 anos, estava pálido, conectado a aparelhos, os pais chorando ao lado da cama. Os médicos já tinham avisado, era questão de horas. Lucas se aproximou devagar, como quem conhece bem o peso da dor. Ele se ajoelhou ao lado da cama, colocou a mão na testinha quente do menino e começou a orar. Não eram palavras bonitas ou cheias de teologia, eram as mesmas que ele tinha ouvido quando esteve no lugar mais escuro da sua vida. Senhor, o Senhor viu esse menino. O Senhor conhece o nome dele. Se o Senhor já me tirou do lixo, o Senhor pode levantar essa criança. O quarto ficou em silêncio. Só se ouvia o zumbido dos aparelhos e os soluços abafados. De repente, como um sopro suave, João Pedro mexeu os dedos. Os pais prenderam a respiração. O menino abriu os olhos, confusos a princípio, até que um sorriso fraco, quase imperceptível, apareceu em seu rosto. Mãe, tô com sede, sussurrou. Os médicos que passavam pelo corredor ouviram os gritos de alegria e correram para dentro do quarto. Os monitores, que antes mostravam sinais preocupantes, agora indicavam uma melhora inexplicável. Um deles, incrédulo, balbuciou: isso não é possível. Não tem explicação médica. Mas ali, naquele quarto, ninguém precisava de explicações. A mãe de João Pedro abraçou Lucas chorando: Deus usou você, irmão. Deus usou você. E Lucas, com os olhos cheios d'água, só conseguia dizer: não fui eu, irmã. Foi ele. Sempre foi ele. Quando voltaram para a igreja no domingo seguinte, a notícia já tinha se espalhado. O templo estava lotado de gente que queria ver com os próprios olhos o menino que tinha voltado da beira da morte. João Pedro, agora sentado no colo do pai, acenava tímido para a multidão.
O pastor subiu ao púlpito e, com a voz embargada, falou: Irmãos, isso aqui não é obra nossa. É Deus mostrando que, quando a medicina diz o não tem jeito, ele diz o eu tenho. Quando o mundo diz o acabou, ele diz o eu estou só começando o ponto. E assim, mais uma vez, a igreja se encheu de testemunhos. Uma senhora que há anos não conseguia engravidar levou ao altar o exame positivo que tinha recebido naquela semana. Um jovem que havia se afundado nas drogas estava ali, de cabeça erguida, contando como tinha encontrado força para largar tudo depois de um culto de quarta-feira. Um casal que estava prestes a se separar se abraçava, agradecendo pela reconciliação que só poderia ter vindo de Deus. No meio daqueles sorrisos, Lucas olhava para tudo aquilo e pensava em como a sua vida tinha mudado. Ele que um dia achou que não tinha mais saída, agora havia saídas onde os outros só viam paredes. Ele que já tinha sido chamado de perdido, agora ajudava a achar quem ainda estava no caminho errado. E a igreja seguia em frente, não porque era perfeita, mas porque era real. Não porque tinha respostas para tudo, mas porque tinha aquele que é a resposta. E toda semana, quando as portas se abriam, era como se Deus sussurrasse para cada coração que chegava: Você não veio aqui por acaso. Você veio porque eu tenho algo para você. Algo que só eu posso dar. Porque no final das contas, milagre não é só curar o corpo ou mudar a situação. Milagre é fazer o homem ver que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma mão estendida, um amor que não desiste, e uma igreja que, apesar de todas as suas falhas, continua sendo o lugar onde Deus escolheu morar. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria chegou à igreja com o coração apertado. Há meses ela orava pelo filho, o Lucas, que tinha se envolvido com más companhias e parecia cada vez mais distante. As noites em claro, as lágrimas escondidas no travesseiro, as promessas de que dessa vez vai mudar, tudo isso já tinha se tornado parte da sua rotina. Mas naquele dia, algo dentro dela dizia que não era mais só uma oração qualquer. Era uma batalha espiritual. Ela entrou no templo ainda antes do culto começar, sentou-se nos bancos de trás e deixou as lágrimas caírem sem vergonha. Não precisava esconder nada ali. Já tinha aprendido que, na congregação, chorar não era sinal de fraqueza, mas de confiança. Confiança de que alguém maior do que seus problemas estava ouvindo. Foi então que a irmã Clara, uma das obreiras mais antigas, se aproximou e sentou ao seu lado sem dizer uma palavra. Só ficou ali, em silêncio, como quem sabe que às vezes a dor não precisa de conselhos, só de companhia. Depois de alguns minutos, ela segurou a mão de Maria e sussurrou: Deus não esqueceu do seu filho, irmã. Ele está trabalhando, mesmo que a gente não veja. E Deus realmente estava. Naquela mesma noite, enquanto o culto seguia com os hinos e as orações, Lucas, que nunca tinha pisado na igreja por vontade própria, sentiu um desconforto estranho. Não era culpa, não era medo, era como se algo o puxasse para um lugar que ele não conhecia, mas que de repente fazia sentido. Sem entender direito por quê, ele pegou o ônibus e foi até a congregação. Quando chegou, o culto já estava no final, mas a porta estava aberta. E lá dentro, entre os irmãos que cantavam glória a Deus nas alturas, ele viu a mãe. Viu o alívio no rosto dela ao perceber que ele tinha voltado. Não houve sermão, não houve repreensão. Só um abraço longo, daquele que só uma mãe que quase perdeu o filho sabe dar. E um silêncio cheio de significado, como se Deus estivesse dizendo: Eu te trouxe de volta. Nos dias que seguiram, Lucas começou a frequentar os cultos. Não porque era obrigado, mas porque algo dentro dele tinha mudado. As mesmas ruas que antes o levavam para o perigo agora pareciam diferentes. Os mesmos amigos que o chamavam para a balada agora ouviam dele um não firme. Não foi fácil. Houve recaídas, dúvidas, noites em que a tentação bateu forte. Mas toda vez que ele pensava em desistir, lembrava do olhar da mãe naquele sábado, da mão estendida dos irmãos, da paz que sentia quando entrava na igreja. Um ano depois, era Lucas quem estava no púlpito dando seu testemunho. Não como um herói, mas como alguém que tinha sido resgatado. Eu não mudei porque eu era forte. Mudei porque Deus é mais forte do que tudo que me prendia, ele disse, com a voz embargada. E no banco, a irmã Maria chorava novamente, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Porque milagre não é só o que a gente vê de repente. Milagre é também o que Deus vai fazendo devagar, como um oleiro que molda o barro com paciência.
É a mãe que não desiste de orar, o irmão que não desiste de acreditar, a igreja que não desiste de ser um farol, mesmo quando a tempestade parece grande. E assim a congregação seguia, não como um lugar de pessoas perfeitas, mas como um hospital de almas, onde os feridos encontram cura, os perdidos encontram caminho e os que pensavam que não tinham mais jeito descobrem que, com Deus, sempre há uma nova chance. Porque no final, o maior milagre não é o que acontece conosco, mas o que Deus faz em nós. E isso, ninguém pode negar. O milagre completo. A irmã Maria enxugou as lágrimas e olhou para o altar, onde o jovem que todos davam como perdido, o mesmo que chegará arrastado pela dor e pelos vícios, agora se ajoelhava com as mãos tremúlas, mas o coração firme. Não fora um raio do céu que o transformará, nem uma voz trovejante. Fora o silêncio das noites em que alguém ficará acordado orando por ele. Fora o pão partilhado quando ele tinha fome de mais do que comida. Fora a mão estendida quando ele só conhecia empurrões. Esse era o milagre, a soma de pequenos gestos que, como sementes, brotaram no tempo certo. Anos depois, aquele mesmo jovem, agora um homem, voltaria à congregação, não como um necessitado, mas como um servo. Trazia consigo outras almas feridas, repetindo as palavras que um dia o salvaram: aqui, você não está sozinho. E assim, o ciclo se completava, o milagre que começara nele se multiplicava, como ondas no lago quietos que, tocadas por uma pedra, não param mais de se expandir. Reflexão final. Deus não costura milagres com pressa. Ele os tece com fios de paciência, amor e fé muitas vezes invisíveis, como as raízes que sustentarão a árvore antes que ela dê frutos. O verdadeiro milagre não é só a cura do corpo ou a solução repentina, mas a transformação do coração que, aos poucos, aprende a enxergar a luz mesmo na escuridão. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma oração persistente, de um gesto de bondade ou de uma comunidade que se recusa a desistir. Os maiores milagres começam quando decidimos ser as mãos de Deus uns para os outros, não esperando o espetacular, mas fazendo o ordinário com amor extraordinário. Porque, no final, a maior prova de que Deus existe não está no que Ele muda em nossa volta, mas no que Ele renova dentro de nós. E isso, sim, é para sempre.